Oração. Como a oração é importante no Ministério de Esportes. Realmente a oração, às vezes ela passa despercebida dentro daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente ora e fala com Deus assim, de uma forma muito superficial, mas a oração ela é crucial para tudo que a gente for pensar dentro do Ministério de Esportes. E ela, na verdade, é o começo de tudo. Se você ainda não começou um Ministério de Esportes, comece pela oração. E se você já tem um Ministério de Esportes, reflita sobre como é que está a oração dentro do seu Ministério de Esportes. Realmente eu fico às vezes um pouco chateado, até às vezes um pouco constrangido com a forma com que algumas pessoas têm, talvez assim, banalizado a questão da oração, na questão de, então eu vou orar para eu conseguir uma resposta de Deus. E a oração não tem a ver com isso, a oração tem a ver com o nosso falar com Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com Ele, né? Então assim, a oração ela não pode ser vista só como uma forma de se chegar a Deus para alcançar algo que eu quero, mas oração, pelo que eu entendo e pelo que eu vejo na palavra de Deus, é algo que realmente nós devemos a todo momento estar em oração, conversar com Deus, conversar intimamente com o nosso Criador. E eu gosto muito da passagem lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus a gente vem ali no capítulo 5 com as bem-aventuranças, né, com o sermão da montanha, e Deus vai falando, Jesus vai conversando ali com os discípulos, vai trazendo vários ensinamentos, e antes dele ensinar sobre a oração mais famosa, né, que é o Pai Nosso, a gente tem algumas dicas ali a respeito dessa oração. E ele fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai em segredo. Então o seu pai que o observa em segredo o recompensará. Esse versículo ele mostra muito para mim o quanto é importante a gente ter esse relacionamento íntimo. Ele fala aqui no nosso quarto, né? Não é para a gente se mostrar e fazer aquelas correntes de oração e mostrar para as pessoas que nós estamos orando. E ele fala a respeito do jejum também, né? Sobre isso, mas o que nós precisamos fazer, a nossa oração sincera, ela começa ali com Deus no nosso íntimo. E ele continua no versículo 7 falando assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes em suas orações, elas serão respondidas. Não sejam como eles, pois o Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Talvez algumas pessoas fiquem assim, poxa, se Deus sabe, então eu não preciso nem pedir. Deus, ele quer esse relacionamento nosso, né? Ele sabe exatamente o que nós precisamos muito antes da gente pedir, mas ele não quer que a gente fique repetindo, né? Eu não sei se você já viu ou teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que pede sempre as mesmas coisas. Normalmente com crianças a gente tem muito disso, né? Ô pai, ô tio, ou faz isso. Deve se falar, calma aí, já ouvi, vou responder, vou fazer, espera um pouquinho. E Jesus talvez ele está dizendo aqui exatamente isso. Calma aí, eu já sei do que você precisa. Eu vou responder na hora certa, no momento certo que for para você. Talvez você já experimentou isso na quadra. Que hora vai começar? Que hora vai ser o jogo? Que hora vai ser o jogo? Que hora vai ser o jogo? Calma aí! O jogo tem a hora certa para acontecer dentro do treino. Mas o treinador, ele sabe a hora certa. E da mesma forma, Deus, ele sabe qual é a hora certa das coisas acontecerem. Jesus aqui ele não está falando para nós não pedirmos,
mas ele está falando para a gente pedir exatamente e não ficar repetindo, repetindo, porque Deus ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Essa é a grande diferença do nosso Deus, pois ele nos conhece e ele sabe não só aquilo que a gente fala da boca para fora, né? Que a gente mostra muitas vezes nas redes sociais e assim por diante, mas Deus ele quer que o nosso momento de oração, que esse ir para o nosso quarto, que isso seja um momento de intimidade com o nosso Deus. E aí sim, nós colocamos diante dele os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos anseios e os nossos desejos. E é exatamente isso que deve acontecer dentro do Ministério de Esportes. Nós precisamos orar. Orar pelas pessoas que nós vamos alcançar, orar pela nossa comunidade, orar sobre como essas pessoas vão se envolver e se empenhar com a nossa igreja. Isso realmente é o primeiro passo dentro do Ministério de Esportes. E se você ainda não deu esse primeiro passo no Ministério de Esportes e você já atua com o Ministério de Esportes, talvez pare aquilo que você está fazendo e ore, fale com Deus, fale com Ele, com o seu Criador, com aquele no qual você está querendo proclamar, aquele que você quer que as pessoas sejam alcançadas. Para talvez um pouco, pare para orar, reorganize o seu ministério esportivo aí, baseado na oração. Convoque pessoas para estar orando por você. A oração realmente, ela faz algo incrível. Quando o nosso Deus, ele ouve a nossa oração, ele vai responder. Talvez não com a resposta que a gente queira, mas com certeza ele vai responder a nossa oração. Quando nós, no nosso íntimo, no nosso quarto, nós nos fechamos e falamos com Deus. Lembre-se disso. A oração não precisa ser algo extraordinário, não precisa ser algo que você vai falar para todo mundo que você está fazendo uma oração. A oração sincera é aquela que acontece entre você e o seu Criador. Quando você pode abrir o seu coração e realmente falar as coisas do seu coração para Ele. Tenha esse momento. Fale, compartilhe com Deus aquilo que você quer do seu Ministério de Esportes. Compartilhe com Deus sobre as pessoas que você quer alcançar. Seja específico, fale o nome das pessoas às vezes. Fale o nome de quem você está orando, para que essa pessoa também possa ser alcançada com a graça de Deus. Então, lembre-se, comece com a oração.